Essa fé, ela é determinante para a prosperidade. Essa fé, ela determina a prosperidade. A pessoa precisa ter fé para ser próspera ou não. Ela Ó, pode ser próspera independente de fé. como eu disse, alguém pode ser rico e não ser próspero. Alguém pode ser próspero e não ser rico. Olá, pessoal, mais de uma vez aqui no SRCast, um programa voltado para o seu empoderamento. Aqui nós tratamos de diversos assuntos. Falamos sobre liderança, fé, religiosidade ou religião, sobre liderança, negócio, prosperidade, política. A gente aborda aqui um pouco daquilo que compõe a vida do ser humano. E o nosso objetivo aqui é empoderar você para que você possa estar cada vez mais inteligente, mais sábio, saber por onde andar, para que você não possa passar vergonha, vamos dizer assim, por onde você for. O nosso objetivo, além de trazer conhecimento e empoderamento para você, é também fazer com que mais pessoas consigam ter acesso à informação relevante para a prosperidade, sobretudo, do ser humano. Hoje nós temos um assunto um pouco diferente, mas tão importante quanto os demais que nós já tratamos aqui. Embora a gente tenha um público variável, composto por vários tipos de pessoa, a gente também trata de assuntos jurídicos. Tratamos aqui, por exemplo, quais são os direitos dos trabalhadores, os direitos dos empreendedores, como que cada um pode exercer esse direito. Então, seja bem-vindo ao nosso canal. Espero que você goste do nosso conteúdo. Se inscreva, é de graça, você não vai pagar nada. E também ative o sininho para que você receba os nossos conteúdos em primeira mão. E hoje nós vamos tratar sobre fé. O que é, afinal de contas, fé? Será que só prospera quem tem fé? Será que você ainda não prosperou porque falta acreditar? Falta ter visão de futuro? Será que falta mesmo um ingrediente chamado fé? O que é fé, afinal de contas? Será que é o segredo por trás da prosperidade? E aí eu convidei uma pessoa muito especial, com riquíssimo conhecimento sobre o tema. E aí nós vamos começar esse assunto de forma bem interessante hoje, de forma diferente até dos demais. O convidado de hoje, ele é pastor, casado com Isabela Soares, dedica a sua vida à fé em Jesus Cristo e ao ministério do Evangelho. É ministro vinculado à Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a TGADB, e exerce o ministério pastoral há mais de 10 anos, sendo os últimos 6 anos dedicados ao trabalho na cidade de Assaré, no Ceará. É formado em marketing, possui formação em teologia pelo Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, o IBAD, e especialização em psicologia pastoral pela Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Também é amante de livros e alguém que procura reunir conhecimento, fé e, sobretudo, cuidado com as pessoas. Pastor Soares, seja muito bem-vindo. Amém. Eu espero que o senhor sinta-se à vontade, espero que esse conteúdo seja realmente relevante para a vida das pessoas. E eu quero que o senhor realmente se sinta em casa. Amém. Doutor Samuel, prazer, uma alegria ter recebido esse convite, né? Tá aqui com o senhor no SR Cash, esse podcast, que inclusive já vi alguns vídeos Aham. no YouTube e fui muito também edificado, abençoado e recomendo a todos que vão assistir a seguir, né, o canal para estar inteirado e sempre quando tiver novos vídeos estarem sendo abençoados por esse podcast. E o tema proposto pelo senhor Uhum. nesse canal, né, é um tema muito importante, Uhum. que na verdade eu acho que todo cristão deveria e deve procurar se inteirar, Uhum. procurar compreender esse tema. Uhum. Mas não apenas cristãos, Sim, né? Todas as pessoas sim, sim. acredito que devem procurar este tema, porque na verdade a gente começa a analisar a vida do ser humano, o, o,
a essência do ser humano sempre foi em busca de algo maior, Sim, né? A gente viu através da história de que sempre foi uma busca do ser humano por alguma explicação sobre a vida. Por que que veio ao mundo? Por que que está no mundo? Qual é o objetivo de tudo isso que acontece? E estas pessoas geralmente fazem essas indagações aí, especialmente em momentos de tristeza, de luto, quando alguém, por exemplo, da família falece. E aí começam a fazer essas perguntas: por que que nós viemos para a Terra? Qual é o objetivo de tudo isso? E aí eu acho que a resposta para isso tem a ver com a fé, com o cristianismo, com Deus, a existência de um ser maior do que nós. Mas sim, sim. então, é muito mais do que apenas para cristão. A própria Bíblia diz que para tudo existe um propósito, né? Tudo Uhum, existe um propósito. Então, o ser humano, ele partir pelo ponto de partida de pensamento, seja ele cristão ou não, de que ele veio ao mundo ao léu, sem uhum, propósito, isso é algo que eu diria até um tanto que foge da lógica, porque há um propósito, há um propósito maior, há um objetivo maior. uhum, E claro que todo ser humano precisa de propósitos. Tá? Tem uma frase de um grande empresário mundial, um cara que tem uma influência muito grande no comércio mundial, né? uhum, Ele diz que o homem só chega a um lugar se ele tiver o propósito. uhum. Sem propósito ele não vai a lugar nenhum. Mas aí, pastor, qual é a sua visão sobre propósito? Afinal de contas, o que é propósito? Hum. Porque a gente encontra, por exemplo, alguns jovens que não sabem o que é propósito. Na verdade. Uhum. Estão na vida, muitas vezes ali estudando, buscando crescimento pessoal, ou então estão tentando uma formação, fazendo um curso superior, com a intenção de ganhar dinheiro, né? Não, eu vou me formar porque eu quero trabalhar e ganhar o meu dinheiro. Eu quero me formar para eu proporcionar à minha família algum tipo de conforto. E não passa pela cabeça esse sentimento ou este pensamento de querer fazer uma faculdade ou fazer um curso voltado para cumprir um propósito. E é difícil para muita gente definir o que é propósito. Então, na sua visão, o que que é propósito de verdade? Qual é a intenção de resposta quando a pessoa diz você precisa ter um propósito? É. Eu tenho o seguinte pensamento, que propósito é aquilo que lhe torna um homem ou uma mulher realizado. Existem, claro, pessoas que se realizam ou se sentem ter alcançado o sucesso, eh, com certos objetivos, que para alguns, na sua visão, é pequeno, Uhum, mas para aquela pessoa que alcançou, talvez seja grande. uhum, Então, o primeiro ponto de que eu pontuo no sentido de propósito é alguém que se sente realizado. uhum, Segundo, propósito está vinculado a sonhos, uhum, né? Um propósito você tem que sonhar ele. uhum, Se você não sonhar, você não luta por ele. uhum, Ter um propósito sem sonho, você não vai alcançá-lo. E terceiro, o propósito é aquilo que você cria como meta, uhum, né? Seja profissional, seja espiritual, seja familiar, né? Eu vejo como pastor que trato diretamente com pessoas e principalmente jovens, e eu sou um jovem também, apesar de uhum. ser já pastor, casado, mas eu vejo que hoje nós vivemos uma sociedade que parou de criar propósito, parou de criar metas, né? Você hoje, eu hoje às vezes conversando com jovens, eu vejo que os jovens não têm mais sua meta na vida, não tem mais um propósito. Uhum. Vou dar um exemplo, eu quando jovem, eu desejei ser advogado, Uhum. né. Dá tempo ainda, viu? Eu Dá tempo almejei ser ainda. advogado, eu almejei, Aham. mas, havia um chamado, um propósito maior Uhum. do que o meu próprio propósito. E eu escolhi viver esse propósito maior, Uhum. né. Porque nós devemos entender que às vezes existe as nossas metas e as metas divina. Mas aí, pastor, quando o senhor fala sobre chamado, Hum. e aí a gente entra um pouquinho agora na sua própria vida.
como é que aconteceu esse chamado? Como é que o senhor descobriu que estava sendo chamado? Existiu como Samuel, por exemplo, vivenciou? Foi Samuel que, por exemplo, foi levado para a casa de Eli ainda quando era criança para ser dedicado ao trabalho na igreja, no sacerdócio? Ou então, por exemplo, no caso dele, ele foi levado pela mãe, porque a Ana fez uma promessa. No caso dele mesmo, ele foi chamado, mesmo estando entregue pela mãe, ele foi chamado, ele ouviu a voz de Deus, né? Deus chamou ele Ele 3 teve uma vezes. confirmação pessoal. Ele teve uma confirmação pessoal. O senhor chegou a ouvir a voz de Deus, Deus te chamou de forma audível, Soares, Soares, por 3 vezes, ou como é que foi esse chamado aí? Eu primeiro, eu nasci em um lar cristão, né. Meus pais são crentes desde do berço, como nós usamos essa Uhum, expressão. Meus avós são crentes, tanto parte de mãe como pai. Meus bisavós aceitaram a Cristo, começou na verdade o evangelho a entrar na minha família, através da minha bisavó chamada Edith, a uhum, irmã Edith. E minha mãe, ela tinha muita dificuldade de ter filhos. uhum. Naquela época ela não sabia o porquê, A sua mãe. minha mãe. Aham, Hoje ela sabe que era por conta da endometriose, uhum, né. E Deus havia feito uma promessa que daria um filho a ela, e ela engravidou. E quando eu estava para nascer, minha mãe teve complicações na gravidez. E a igreja se reuniu, os irmãos da comunidade em Quixeramobim, uhum, um sítio chamado Pontal Alegre, uhum, a 40 quilômetros da cidade. E lá nessa oração, Deus tomou, nós assembleanos, eu sou um pastor assembleano, uhum, acreditamos em profecia, uhum, né? Claro, acreditamos que a palavra é a profecia soberana, uhum, né? Inerrante, uhum, mas acreditamos no dom da profecia, né? uhum, E Deus tomou minha bisavó e era uma mulher de oração respeitada pela comunidade, inclusive uma das primeiras lideranças do ciclo de oração, que é o culto de oração nas uhum, Assembleias de Deus. E aí Deus tomou ela e disse que eu seria um vaso, que a minha mãe não perderia uhum, aquele menino que estava ali no ventre, mas que eu seria um vaso uhum, e que eu seria um homem que trabalharia no reino de Deus, uhum. né. E aí, resumindo, nasci e com idade de 8 anos, em uma praça, numa cruzada, foi aonde surgiu o meu primeiro contato direto com o chamado, né. Eu correndo como criança para lá e para cá, Uhum. criança é uma benção, corre. E aí o pregador, o pastor que estava em uma cruzada, em uma praça, no bairro inclusive que meus pais moram, em Lá Horizonte, em Quixeramobim, não, em em Horizonte, Horizonte, porque no com 2 Ceará. anos eu fui para Horizonte, perto de Fortaleza, Aham, por conta de trabalho, meu pai uhum, precisava trabalhar. E aí Deus usou em profecia aquele pastor, dizendo que Deus me faria um pastor ainda jovem. E eu o fui senhor criado recebeu essa profecia ainda criança, 8 anos de com 8 idade. anos. 8 anos de idade, eu correndo, E essa profecia foi direcionada para os seus pais, para eles mim, para o eu senhor mesmo? correndo, e aí eh, o pastor gritou e disse: aquela criança que está ali, aquele menino, quem é? Aí o pastor, no caso o pastor Uhum, dos meus pais, uhum, né, nosso pastor disse: é da irmã Cleonita e do irmão Otoniel. uhum, Pois cadê eles? Aí quando vem à frente comigo, esse menino será ainda jovem um pastor, o mais jovem pastor do estado, ele ainda será, uhum, com 8 anos de idade. E essa profecia, ela se concretizou quando eu tinha 21 anos de idade. uhum. Inclusive, ainda hoje sou o pastor mais novo, ordenado nas Assembleias de Deus do Estado do Ceará. Eu Do acredito que Ceará. eu esteja entre os 20 mais novos do Brasil, Muito bem. né. Então, assim, primeiro, o chamado, voltando ao assunto, Aham, o chamado, eu sempre digo que ele parte não do homem, ele parte de Deus. uhum, Quando se trata para o reino de Deus, quando se trata para a obra, para o propósito do evangelho, uhum, né. Inclusive o apóstolo Paulo, ele é muito claro, ele diz que quem escolheu ele foi Cristo. uhum, E ele chega a dizer um apóstolo nascido fora do tempo, aham.
né? Ele usa até essa expressão. Uhum. Então, primeiro, o chamado para o reino, quem escolhe é Deus. Segundo, esse desejo ele é semeado no coração Uhum. do homem ou da mulher. E claro, compete ao pai, à mãe, quem está ao redor, Uhum. semear, aguar, vou usar assim um termo, Uhum. né, a terra para que essa semente venha germinar e venha dar frutos no Uhum. futuro do chamado. Mas aí o senhor falou sobre chamado e falou sobre sonhos. Sim, sim. E aí vamos lá, o senhor acredita que um sonho, ele é plantado por Deus? Por exemplo, eu quando eu era criança, eu sempre tive vontade de fazer algumas coisas. Uhum, Quando fosse adulto, eu tinha vontade de conquistar algumas coisas. Eu tinha vontade, por exemplo, de fazer algo grande, mas eu não sabia o que era. Eu tinha vontade, por exemplo, de fazer alguns projetos que eu estou fazendo hoje, em paralelo aqui ao STRADB. Eu estou fazendo alguns projetos pessoais que foram imaginados, sonhados ainda na infância. E aí esses projetos ficaram um pouco adormecidos, porque eu cresci, tive outras ideias, e aí me profissionalizei, e aí fui me dedicando à profissão até que agora surgiu o momento de fazer este outro projeto. Mas desde criança eu tive uma vontade de fazer algo grande, impactar a vida de pessoas, de construir algo que fosse relevante. Talvez até, não sei, talvez até por uma vaidade pessoal, porque às vezes a gente age por impulso ou pensa por vaidade. Mas eu só acho que aquilo ali, ainda na infância, já era projeto de Deus, já era, por exemplo, algo sendo plantado por Ele, ou não tem nada a ver, o chamado é só para o reino dele. As pessoas só podem ter, elas só podem dizer que foram chamadas para alguma coisa se forem voltadas para o reino. Se for para um trabalho secular, não é um chamado. eu diria que não. Eu acho que Deus pode ser glorificado e ele é glorificado Uhum, em todos os ambientes, né, em todos os uhum, lugares Deus é glorificado. Aí você diria até na maldade? Não. Eu diria que a maldade é algo que parte do mal pecaminoso que há dentro do homem, a natureza. uhum, Mas tudo que é bom é louvado, uhum, né. Então existem homens que não conhecem a Cristo, eu diria homens até ateus, uhum, mas que impactaram a humanidade na história, ao longo da história a gente vê muita gente que impactou. uhum, E eu diria mais, que até dentro das ações de homens que defendem a não existência do Criador, uhum, Deus ali é glorificado. uhum, Então, assim, todo sonho, a primeira pergunta que o senhor me fez, é plantado por Deus? Depende. uhum, Existem sonhos que é natural, afinal de contas, o ser humano é um ser que tem um livre-arbítrio. uhum, O ser humano é um ser que ele tem o poder de escolha. Deus deu o poder de escolha a ele na criação. uhum, Então, se eu afirmar que todo sonho parte da obra divina, eu estarei sendo um tanto eh, eh, extremista, uhum, entendeu? Eu acho que o ser humano tem suas escolhas uhum, e Deus ele a respeita. O maior exemplo é a salvação. Deus não obriga ninguém a ser salvo. uhum, Eu, como pastor assembleano, eu acredito na teologia do arminianismo, né? uhum, O poder de escolha. Não defendo a questão da ocultação aos olhos de Deus de tudo. Deus conhece tudo. uhum, Mas partindo do homem, o homem faz suas escolhas. É por uhum, isso que Tiago diz que o homem plantar, ele certamente colherá. uhum, Então, assim, esse desejo seu desde cedo, né, uhum, é, pode sim Deus ter semeado, sim, como também Deus pode ter permitido, e naturalmente o senhor já sonhar, almejar isso, sim, uhum, e Deus abençoar. uhum, Então, assim, eu acho que uma coisa é uma coisa nesse lado e outra coisa é outra. uhum, É o que eu penso, uhum. é o que eu vejo. Porque se eu levar para de que tudo é semeado pelo Criador, nós tiramos A a liberdade. liberdade do homem, Aham. né? E aí, na verdade, existe até a possibilidade de você tomar decisões por conta própria, né? Que é essa liberdade aí. E na Bíblia fala sobre isso. Às vezes você não recebe algo porque você não pede corretamente.
talvez por conta de vaidades, né? Sim, E o versículo continua nesse sentido. sim. Pedir para as tuas próprias vaidades, alguma coisa assim. Então, assim, realmente eu concordo quando te diz que tem projetos que são plantados por Deus, e especialmente quando a pessoa nasce em berço cristão. Eu acredito muito que existe sim uma separação da parte de Deus, especialmente quando já há uma abertura para isso. Sim, sim. A família já é aberta a essa possibilidade. Moisés foi desde criança separado para um projeto grandioso, Sim, sim. né? Mas a família já tinha um relacionamento com Deus. Então eu acredito que há E a também própria família semeou no coração dele, semeou. né? Lá em casa, por exemplo, na minha casa, nós sempre fomos bombardeados, vamos dizer assim, no bom sentido, Uhum. pelos nossos pais a fazermos algo grande. Nós fomos bombardeados. Olha, vocês precisam. Incentivados. Eles me incentivavam isso, né? Incentivavam os nossos irmãos, os meus irmãos. E aí eles sempre falavam: "Olha, vocês precisam se dedicar, vocês precisam correr atrás, vocês precisam fazer algo grande." Era sempre muito semeado isso daí nos nossos corações. E graças a Deus, nós, os filhos, somos três, a gente tem exercido, assim, de forma muito peculiar, o impacto na vida de outras pessoas. E às vezes a gente pode até imaginar que é por conta da nossa força, mas de fato não é. Quando a gente olha o contexto todo, realmente tem uma mão de Deus aí. E aí por que que eu falei aqui sobre essa questão de todo sonho ou de todo chamado só pode ser considerado chamado de verdade quando é para o rei? Porque eu li um livro, eu não sei se tu conhece, do autor Jordan Weino. O título do livro é Chamado para Criar. A capa do livro já tem dizendo Chamado para Criar. Ele é um empreendedor, o autor é um empreendedor, e ele acredita que o chamado da parte de Deus não é apenas para o reino, no sentido Sim, de ser pastor, de ser sim, apóstolo, de ser pregador, mas você pode ter um chamado para exercer este chamado, a propagação do evangelho dentro das empresas. sim. Né? Então tem gente que, por exemplo, não é chamado para ser pastor, mas é chamado para ser dono de uma empresa, porque é dentro da empresa que ele vai impactar a vida de outras pessoas. Então, há também esse sentido, né? Você pode não ter o chamado para o reino, mas pode ter um chamado para impactar dentro das empresas, por exemplo. Eu parto e concordo com a afirmativa desse escritor. Já Uhum, ouvi falar dele. Eu uhum. vou comprar esse livro. Muito bem, boa referência. Fica a dica para vocês Vou aí, hein? comprar, Chamados para criar. vou comprar esse livro. Eu gosto da literatura, apesar que nos últimos meses Tem sido difícil. tem sido difícil. Mas eu acredito que Deus ele é glorificado Uhum, através de pessoas em lugares uhum, estratégicos, né. Eu já vi, inclusive tem um colega meu que a esposa dele é uma médica, uhum. e ela já ganhou muita gente para o evangelho, já semeou o evangelho em muitos corações através dentro da sua clínica, Uhum. Da né. sua profissão, do seu Já negócio, né? Pastor, e com relação a um sonho que Deus deu e a pessoa não seguiu este sonho? Vamos dizer assim, um chamado. Deus teve um chamado e a pessoa não te direcionou para este chamado. não se preparou. Desviou, né? Não te desviou do Uhum. chamado. Não. É por aqui, mas eu acho que não é bem por aqui. Eu vou seguir outro caminho. E aí toma outro caminho. E aí, às vezes, não dá certo o outro caminho. Tu acha que há uma determinação de Deus? Olha, você tem que ir por este chamado aqui, você tem que ir por este caminho. Se você não for, você vai ter, vamos dizer assim, uma maldição, ou então você não vai ser próspero neste outro caminho. Tu acredita que existe uma determinação de Deus nesse sentido? Meu irmão Samuel, eu tenho ensinado na igreja que sou pastor o equilíbrio das coisas. Eu acho que nós vivemos uma sociedade, vou primeiro dar esse ponto para que você Uhum, possa compreender minha visão. Eu acho que hoje nós vemos uma sociedade, principalmente no meio evangélico, de radicais, tanto para um lado como para o oposto. que é perigoso, né? Muito perigoso. Eu acho que o evangelho ele não traz radicalidade, Uhum, ele traz equilíbrio. uhum, A Bíblia nos ensina a ser homens e mulheres equilibrados. Nós vemos uma sociedade de pessoas que se intitulam cristãos ou ortodoxos demais uhum, ou liberais demais. E uhum. isso é um perigo.
né. Então, vamos lá. Eu acredito que, na minha visão bíblica, teológica, pessoal, Uhum. que existem pessoas que Deus sim, não as obriga, Uhum. mas tiram portas de saída para cumprir um propósito. Existem pessoas. A salvação, eu sempre digo que a salvação ela é para todos. Uhum. O próprio apóstolo Paulo diz que o desejo de Deus é que todos venham conhecer a salvação. Deus não faz acepção de pessoas ao que se refere à salvação. Uhum. Pobres, ricos, Uhum. grandes, pequenos, brancos, pretos, Uhum. Deus salva todos. Agora, chamado, propósito, Deus tem os seus. Senão nós teríamos na Bíblia mais de um Davi, só teve um Davi. Uhum. Se não tinha 2 Paulo, Deus só teve um Paulo. Uhum. Eu estou citando 2 figuras Uhum. muito Importante. importantes. E claro que existem pessoas que Deus tem um chamado, tem um sonho, e Deus não vai as obrigar a cumprir, a viver. Então o senhor está dizendo, pastor, alguém pode até fazer essa pergunta, que Deus é refém de alguém? Não, Uhum. é porque é uma escolha pessoal de Deus. Uhum. Deus, ele é um personagem, e a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança dele, então ele tem suas escolhas. Uhum. Quem somos nós para questionar? E se ele determinar, um exemplo da minha defesa dessa minha afirmação Aham. é o próprio Sansão, Uhum. né. Você vê que quem já leu a história de Sansão percebe que Sansão ele foge do propósito, mas mesmo assim a Bíblia diz que veio o Espírito sobre ele Uhum. e continua, porque o propósito e até na morte de Sansão Foi cumprido o foi propósito. cumprido o propósito. Aham. Então ele não teve como escapar Uhum. do propósito de Deus em sua vida, que desde o ventre da sua mãe Já havia já sido. havia sido determinado. Então, minha visão é: existem pessoas que Deus escolheu e não adianta tentar fugir. Hum. E aí cabe à pessoa, então, perguntar para Deus, né: "Deus, há um propósito determinado para minha vida?" Eu E vou aí é onde deve partir a decisão da pessoa também. Porque se há um propósito, a pessoa precisa decidir se vai ou não seguir aquele propósito, aquele chamado. Eu estou falando isso porque eu vi uma entrevista de um pastor, muito conhecido no Brasil, muito famoso, que ele diz o seguinte: "Olha, a Bíblia fala que todos os nossos dias foram escritos e determinados pelo dedo do próprio Deus". sim, E isso me impactou demais pela interpretação ou pelo entendimento dele a respeito desse versículo. Que ele diz o seguinte: "Olha, todos os nossos dias foram escritos e determinados pelo dedo do próprio Deus", que é o que a Bíblia diz. E aí você pode fazer assim a seguinte pergunta: "Mas vamos lá, quer dizer então que não há liberdade para o ser humano decidir o que fazer? Se Deus já determinou aqueles dias, aquela vida". Aí ele diz o seguinte: "Olha, não é porque Deus determinou todos os teus dias que você não possa escolher o seu caminho. Deus escreveu a sua própria história, escreveu a sua história, mas cabe a você seguir aquela história ou não. Deus já escreveu um plano para a sua vida. Cabe a você decidir se vai seguir aquele plano ou não. Se você acha que a sua escrita é melhor, se você consegue escrever uma história melhor, você escreve a sua história e faz como quer. Mas há uma história escrita pelo dedo de Deus muito melhor, muito maior e muito mais saudável. E aí eu achei interessante esse raciocínio, boa. né? Muito bom, porque assim, às vezes a gente acha que tudo é determinismo. Não, Deus disse que vai ser assim, portanto eu não tenho que fazer nada. Quando há uma responsabilidade também de ter que tomar uma decisão. E entrou muito bem aí o exemplo de Sansão. Deus já havia escrito uma história para ele, uma jornada, e ele infelizmente acabou tomando um caminho um pouco diferente, né? Mas o propósito ainda assim foi cumprido. Eu falo de mim mesmo, Aham. no que se refere a essa questão da determinação de Deus. Minha experiência pessoal, minha, eu, como foi falado há minutos atrás, eu recebi profecia, né, de que havia um chamado pastoral na minha vida, Uhum. ainda com 8 anos de idade, Uhum. e passou-se o tempo, eu casei muito novo, né, com a irmã Isabela, uma pessoa que está comigo
hoje, no momentos melhores, mas já teve comigo em momentos difíceis, Uhum. né. E quando nós casamos, nós enfrentamos muitas dificuldades financeiras. Nós casamos pela fé sem nada, Uhum. e eu comecei a trabalhar em um home center de construção, Uhum. na região metropolitana de Fortaleza. Deus me abençoou muito naquele lugar. Depois fui trabalhar como promotor de seguros e empréstimo pelo Bradesco, Uhum. e eu tinha criado para mim uma trajetória de crescimento dentro Daquela daquela em profissão. daquela empresa. Uhum. E quando foi um certo dia, eu sempre nunca deixei de pregar, nunca deixei de ministrar, e fui a uma igreja da cidade vizinha chamada Pacajus, a Uhum. cidade, e chegando lá houve uma profecia mais uma vez, depois de muitos anos, Uhum. direcionada a mim. O pastor recebeu a oportunidade para fazer uma oração, para depois da oração eu assumir, e ele olhou para mim e disse: "Olha, tu estás trabalhando para os homens, mas eu não te chamei para trabalhar para os homens. Eu te chamei". Confirmando a profecia Isso, e ele recebida não muito antes. sabia, né, Aham. ele não sabia. "E eu te chamei para trabalhar para mim, e eu vou fechar as portas da tua profissão, para que tu saiba que eu tenho algo contigo no meu reino". Uhum. E aí era o mês de abril, e eu saí muito incrédulo Uhum. com essa profecia, porque eu tinha criado uma trajetória, um Uhum. caminho de crescimento Uhum. profissional. Até que eu cheguei em casa, a minha esposa trouxe à tona o assunto da oração do Uhum. pastor, e eu disse: "Não, se for Deus, vai acontecer, se não for, vai se desfazer". Uhum. E ela chegou para mim e disse, ela com muito mais fé do que eu, ela Uhum. disse: "Olha, eh, eu vou pedir para sair do meu emprego, porque eu não vou esperar Deus abrir a porta, fechar a porta, perdão. Uhum. Eu vou sair do emprego". E ela saiu de fato. Uhum. Eu disse: "Você tá ficando louca, né, uma crise que o país está vivendo, todo mundo querendo trabalhar e você saindo do emprego". Só que 30 dias depois, para a glória de Deus, era o promotor que mais dava resultado. Você sabe que esses lugares trabalhamos por meta, Uhum. né. Uhum. Um exemplo, era para fechar 80.000 em empréstimos, eu fazia 120. Uhum. Então, dentro da equipe, quem se destacava era a minha pessoa. Então, a empresa não quer perder quem dá resultado. Uhum. Até que 30 dias depois da profecia, eu cheguei no escritório e abri o notebook para ver tabela, tal, e a nossa, na época, a gerente Uhum. me chamou e disse: "Olha, você está cor cortado da empresa, né, do escritório". Eu olhei para ela e disse: "Não, não acredito". Naquela hora, Não havia motivo para te não, cortar. não havia. Aham. Então, naquela hora eu me lembrei da profecia, que Uhum. Deus disse que fecharia a porta. Uhum. E aí eu baixei a cabeça e comecei a querer chorar, porque os meus sonhos estavam sendo frustrados, Uhum. né, mas eu sabia dentro de mim que havia algo maior. Uhum. É como o senhor diz, a escrita de Deus era Uhum. melhor para Uhum. mim. E ela assinei os papéis, ela disse que eu fosse em outro lugar para finalizar o procedimento. E quando ela foi colocando os papéis que eu havia assinado dentro do envelope, ela olhou nos meus olhos e disse assim: "Ela é muito católica", Uhum. e naquele momento ela foi usada por Deus. Uhum. Apesar de uma pessoa não ter um entendimento do que é profecia, mas Deus usou a boca dela Uhum. e disse: "Por que é que você, ao invés de procurar trabalhar em qualquer outra área, não vai ser pastor?" Ela mesma, Ela né? mesma disse: Uhum. "Porque você tem um chamado de pastor". E aí Uhum. isso chocou muito a minha vida. E eu, quando eu cheguei em casa, eu fiz uma oração: "Senhor, a partir de hoje eu quero viver o teu propósito". Uhum. E foi aonde Deus me chamou para o pastorado. Legal. Show de bola. E aí o senhor falou aí sobre fé, que a sua esposa Isabela tem mais fé que o senhor, Sim. né. Mas voltando um pouquinho antes da gente falar sobre fé, porque eu acho até que
nós fomos conversando aqui, saiu um Se pouco empolgamos. do tema principal, né? Sim, sim, sim. Que a pergunta seria: será que fé é o segredo por trás da prosperidade, do sucesso? Mas ele falou sobre a sua vida, deu o exemplo pessoal aí de que Deus havia fechado portas para aquilo que o Senhor havia escrito, aquilo que o Senhor havia planejado. O senhor teria, portanto, ali, mesmo com as portas fechadas, o senhor teria tido a oportunidade de insistir, sair da empresa, ir para outra empresa, pedir emprego em outro lugar, e não exercer o ministério de pastor, não exercer este chamado. O senhor teria tido essa liberdade, Sim, não teria? sim, A sem decisão era dúvida. sua, embora Deus tivesse fechado as portas. O senhor acredita que teria tido prosperidade em outra área, mesmo não tendo exercido o chamado de Deus? Repito o que eu afirmei, né? Existem pessoas que não podem fugir do seu chamado. No meu caso, eu acredito que porque primeiro, nós já vamos entrar no assunto, Aham, então eu posso pontuar, eu estudei lá em casa, eu aham, posso pontuar. Primeiro nós precisamos dividir o que é prosperidade e o que é riqueza. uhum, São coisas diferentes na visão da Bíblia. uhum. Prosperidade da Bíblia é uma e riqueza na Bíblia é outra coisa. Uhum. Alguém pode ser muito rico, mas não pode ser próspero. Como é que tu definiria uma coisa de outra à luz da Bíblia? Só para pontuar aqui, Concluindo aí o raciocínio. então assim, eu poderia ser rico, galgar, alcançar bens materiais, mas seria infeliz. Uhum, Então, respondendo agora a pergunta do senhor, à luz da Bíblia, a divisão entre riqueza e prosperidade, uhum, como eu disse, alguém pode ser rico e não ser próspero. Alguém pode ser próspero e não ser rico, né? A Bíblia diz que a bênção de Deus, ela não acrescenta dor. Existem pessoas que vivem mergulhados em bens, mas estão sem prosperidade. Então, biblicamente, a prosperidade ela está ligada à realização, à alegria, o prazer do que tem. Como o apóstolo Paulo diz, ele diz que encontrou prazer na fome. aham. Tem lógica Não tem, na nossa visão não tem lógica. eh, atual, Uhum, no mundo capitalista, consumista que nós vivemos? Não tem lógica. uhum, Mas ele encontrou felicidade em estar preso. uhum, Ali era a prosperidade que ele estava vivendo. Então, assim, eh, riqueza é o possuir. Prosperidade é em ter contentamento. Eu conheço pessoas que vivem uma vida luxuosa, uma vida de bens, e não é pecado. uhum, Primeiro eu quero defender aqui que não é a Bíblia, em nenhum momento a Bíblia diz que é pecado você ter bens. uhum, Até porque a Bíblia fala de homens ricos, Jó, uhum. Que não tinha Abraão. problema nenhum, né? Não, não tem. Uhum, Porque todo o problema da riqueza, do possuir os bens, não é o ter, uhum, é aonde ele está. Jesus, inclusive, chama o dinheiro de mamon, que é uma expressão levada ao sentido do Deus da riqueza, uhum, não da prosperidade, da riqueza. uhum, Então, assim, hoje nós vemos uma sociedade que tem tratado diferente. Muitas das vezes alguém se torna infeliz porque não tem um iPhone, uhum, um exemplo. uhum. Entendeu? E muitas das vezes alguém que tem um iPhone mais caro, estou dando aqui citando um Um exemplo exemplo. de Uhum, um bem material uhum. que, né, a sociedade hoje Usa como exemplo de usa consumo e em tal. consumo, né, Uhum. como status. Ou então está afirmação. E existem pessoas que têm um iPhone mais caro, o carro mais caro, o apartamento mais caro, vive no condomínio mais caro, Uhum, mas queria ter a saúde, a uhum, alegria, a paz, o contentamento que talvez alguém que não tem nenhum aparelho uhum, de celular vive feliz, né. Então, é muito dividida essa questão prosperidade e riqueza. E aí eu digo, alguém pode enriquecer, mesmo não sendo crente, mesmo não tendo fé, até porque a gente vê uhum. o Elon Musk é o homem mais rico hoje do mundo, Aham. e ele não é cristão. Na verdade ele diz não acreditar em nada.
né? Afirmação pessoal dele. Uhum. E nós conhecemos homens também ricos cristãos. Mas o senhor acredita que fé, como a Isabela teve lá atrás, que segundo o senhor, maior que a sua, Sim, essa fé, ela é determinante para a prosperidade? Essa fé, ela determina a prosperidade? A pessoa precisa ter fé para ser próspero? Ou não? Ela ó, pode ser próspera independente de fé? vamos lá. Primeiro, vamos definir o que é fé, Uhum. para que os nossos as pessoas que estão assistindo, né, Uhum. elas venham entender. Fé, a Bíblia deixa muito clara no livro de Hebreus. Não existe um texto tão clássico para interpretar fé do que Hebreus 11. Uhum. Né? A fé é a certeza de algo que não vejo, mas tenho esperança de receber, de Uhum. chegar a mim. Então, existem casos, e repito, a radicalidade eu tenho medo dela, Uhum. existem casos que sim, a fé pode gerar um caminho, uma conquista. Uhum. E aí essa conquista está ligada a quem? Ao propósito, Uhum. à glorificação do nome de Deus. E existem casos que as pessoas vão ter fé de alcançar, mas Deus não vai permitir essas pessoas alcançar, Uhum. conquistar, Mesmo tendo fé. mesmo tendo fé. Mas se a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus e você precisa ter fé, Fé. portanto, até para agradá-lo, como que dá essa resposta? Vamos lá, olha só. Se você precisa ter fé, e a Bíblia promete que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você terá capacidade até de transportar montanhas, como é que você, mesmo tendo fé, não vai conseguir ter prosperidade? Pronto. Como é que se explica isso? Esse é o grande erro que muita gente comete. A Bíblia é um livro que ela interpreta por si só, a si mesmo. Né? Então você pegar um texto e interpretar ele sem o seu contexto, você vai gerar um pretexto. Uhum. Inclusive a visão da teologia da prosperidade, que é algo que tem destruído as igrejas evangélicas Uhum. no Brasil e no mundo, e hoje as igrejas maiores são as igrejas que pregam a linha que define quem você é diante de Deus, o seu possuir, Uhum. né, os Só é seus crente se bens, tiver prosperidade. prosperidade, se tiver bens, Uhum. né? E aí é um erro. E eu diria para o senhor um erro perigosíssimo. Uhum. Por quê? Porque nós precisamos entender que tudo que pedimos a Deus com fé, crendo receberemos, só que há um adicional, a vontade de Deus. Uhum. Nem tudo que às vezes nós pedimos está de acordo com a vontade de Deus, mas existem casos de tanto nós insistirmos, Deus se permite a gente alcançar. Uhum. E às vezes nós quebramos a cara, Uhum. somos decepcionados, somos destruídos. Uhum. Por quê? Porque não era. Então, quando a Bíblia diz: "Pedi, pedi, dá-se-vos-á, e tudo que pedires com fé recebereis", a Bíblia está ligando isso, inclusive no Evangelho de João deixa muito claro isso, Uhum. né, que a gente deve pedir, mas se submeter à vontade do Pai celestial. Uhum. Então, dizer que tudo que eu vou pedir vou receber, eu acho que foge do que a Bíblia diz, Mas né, voltando aqui para o sentido literal da palavra fé. certo? O senhor conceituou à luz da Bíblia que é a certeza daquilo que você espera, Sim, mesmo sem ver. sim, Então você espera algo que vai acontecer na sua sim, vida, mesmo que você não esteja vendo. Você imagina. É algo que não está ainda concretizado, mas você imagina, você idealiza, você vê pelos olhos da fé. Você acredita que vai acontecer, você espera. E esta esperança, ela é muito forte em você. sim, A fé é isso. E aí você está trazendo para um momento de quê? De que a pessoa precisa pedir para que a coisa aconteça, né? Não, eu tenho fé, portanto eu vou pedir e Deus vai me atender. Mas, vamos lá, trazendo fé para quem não é cristão. É a mesma definição? Não, eu não sou crente, um exemplo, eu não sou cristão,
não sou católico, não sou evangélico, não tenho nada com religião. Enfim, a pessoa pode até não acreditar na existência de Deus. E mesmo assim ela ter fé. Já que fé é a certeza daquilo que você espera. Eu espero muito comprar um carro. Aí a pessoa acredita que aquilo vai ser realidade na vida dela. É fé. E aí eu pergunto, será que essa fé, portanto, que a Bíblia retrata, é voltada apenas para os cristãos, ou ela é uma fé que qualquer pessoa pode ter, E mesmo sem acreditar em Deus? dentro da teologia existe o que nós chamamos de teologia sistemática. E dentro da teologia sistemática nós trabalhamos a fé natural. Todo ser humano tem a fé natural. Uhum, Ele já nasce com a fé natural. Qualquer sociedade do mundo antigo, do mundo moderno, pós-moderno, a gente percebe que a sociedade sempre, o ser humano sempre buscou em algo, uhum, crer em algo, uhum, né. Então, a pessoa, por mais que ela não seja cristã, não tenha vínculo a nenhuma religião, ela tem a fé natural, uhum, né. Ela não tem a fé produzida pelo evangelho, pela palavra, uhum, a fé produzida uhum, por Cristo, pelo Espírito, pelo fruto do Espírito, mas ela tem a fé natural. uhum, E ela pode sim, através do esforço, porque a fé ela gera combustível, ela é um combustível que gera força para alcançarmos uhum, aquilo que queremos. uhum, Então, a fé natural, ela pode sim fazer uma pessoa alcançar um carro, uma casa. uhum. Afinal de contas, que, repito, quem prospera não é só os crentes. Se nós formos analisar o mundo, os homens mais ricos em sua porcentagem, estamos falando de aqui de riquezas, né, Uhum. prosperidade, são não crentes. E eu diria mais, seria bem mais, eh iria mais longe na minha afirmação. A maioria, às vezes, nem crê em Nem Deus, são acredita em ateus. Deus. Aham. Por quê? Porque eles têm a fé natural, não em Deus, eles têm a fé natural de que vai alcançar. Tem uma meta, tem um objetivo. E isto também é uma fé, Sim, e ela natural, move a pessoa. natural, fé E ela natural. produz milagres. Sim, Produz milagres. ela faz você ter o esforço, a dedicação de ir para a faculdade, de economizar, de se reajustar Uhum. nas suas finanças pessoal, se projetar Uhum. para alcançar. Você acredita então que o universo conspira em favor daqueles que acreditam, aqueles que têm fé, mesmo sem falar em fé cristã? A A fé pessoa está natural. focada, a pessoa está focada, está dedicada em busca de um objetivo, ela acredita, ela visualiza, ela imagina. Não estou falando de fé cristã, Uhum. mas ela acredita que vai conseguir. E aí o universo, já para que alguns Deus não existe, né, para algumas pessoas, e aí essas pessoas costumam dizer o seguinte: não, o universo conspira em favor ou a favor daqueles que acreditam, daqueles que têm fé. Tu acredita nisso? Que o universo há uma conspiração Não, não é, universal? não é que eu acredite ou desacredite. Não, não. Eu diria que o seguinte, que quando você está sendo movido pela fé natural, por uma determinação pessoal de alcançar o fim da faculdade, Uhum, de se ver por trás de uma mesa de um escritório de advocacia, ou médico, uhum, ou engenheiro, isso você vai gerar força e alguém que não tem essa fé, essa determinação, vai ficar para trás. uhum, Eu penso dessa forma. uhum. Então, de certa forma, eh, há um trabalho assim, vamos dizer assim, meio que escondido, de alguma forma. Vamos dizer assim, como é que a pessoa consegue realizar mesmo sem ter Deus na vida? Como é que a pessoa consegue prosperar sem ter Deus na vida? Porque nós cristãos temos a tendência, como o senhor disse aí, de radicalmente acreditar o seguinte: olha, toda prosperidade veio de Deus e que, portanto, só pode ser próspero aquele que tem Deus. Mas há também homens que não são cristãos, que são corretos, trabalham com seriedade, são honestos, cumprem princípios universais de honestidade, fidelidade, seriedade, enfim, são alguns princípios universais que coincidentemente batem, ou seja, andam junto com o cristianismo, mas que são princípios que todo mundo acompanha, deveriam, né, todos deveriam acompanhar. Então é possível que mesmo a pessoa que não seja cristã,
ela tenha prosperidade, tenha resultados a partir da fé natural. Tu acredita que isso é possível, mas não acredita que isso pode ser algo do universo, um Não, não, trabalho não. do universo. É como eu disse, a determinação, a fé natural da pessoa faz. Hoje nós vivemos uma sociedade que as pessoas desistem muito fácil, são muito inconstantes. Uhum. A gente vê isso é natural. Sociedade que não aguenta, vou usar uma expressão mais grosseira, apertos, Pressão ainda. pressões, A querem. geração mais nova, a gente vê muito isso, né? São pessoas que, eh, além de desistirem fácil, elas não criam esperança, fé natural no seu coração de criar objetivo, criar propósitos, Uhum. né. Então, eu creio sim que Deus dá prosperidade ao homem, à mulher. Independente da fé. Deus pode dar, até porque no livro de Provérbios diz que o Deus que faz chover na terra do ímpio, faz chover também na terra do justo, ou Uhum. vice-versa. Uhum. Agora, o que faz a diferença é o esforço de cada um. Uhum. Claro que o justo, ele tem a prosperidade, não a riqueza, Uhum. são coisas diferentes. Uhum. Então, eu acho que o que falta hoje na sociedade é determinação, Uhum. e principalmente nos jovens que têm a oportunidade de chegar a grandes lugares. Uhum. E aí tu falou numa coisa muito importante, é preciso ter fé, esforço, Sim, contribui, mas quando você acredita que Deus está à frente, ou então por trás de algum negócio, quando a gente fala assim, por trás, é porque muitas vezes as pessoas que estão de fora não conseguem enxergar quem está à frente, né? Por exemplo, o meu escritório é um milagre de Deus, eu reconheço isso, foi obra divina, não tem outra explicação. Como é que uma pessoa chegaria a uma cidade como eu cheguei, sem conhecer ninguém, sem ter amigos, familiares, e consegue alcançar resultados fantásticos, né? Resultados extraordinários. Como é que explica isso? Teve sim uma parcela de trabalho, mas teve muito maior participação de Deus. Acredito que Deus é quem estava à frente e por trás de tudo isso. Mas assim, tem pessoas que acreditam que há a possibilidade de a pessoa conquistar grandes coisas, grandes resultados, apenas pelo esforço próprio, e aí se dedicam muito. E tem pessoas que trabalham, mas não trabalham tanto, e conseguem resultados iguais ou até maiores. E essa parcela do esforço faz me lembrar de um testemunho pessoal até. Determinada época da minha vida, eu estava passando por um aperto financeiro, e aí eu precisei me desfazer de um bem, de um transporte. Me desfiz do transporte, vendi. E aí eu precisei comprar outro. Eu precisava de um outro carro, de um outro transporte. Só que naquele momento não dava para fazer aquela compra, aquela aquisição. E aí eu aluguei um carro por 3 meses. Eu aluguei, fui alugar um carro e aí eu aluguei, na verdade, assim, era um plano de aluguel mensal, portanto, não era anual. Eu aluguei pensando que poderia a qualquer momento surgir um outro carro. Ou mesmo que poderia durar ali um ano, não sei, eu estava completamente sem norte nesse sentido aí. E aí eu comecei a orar a Deus: "Deus, eu preciso de um carro, eu preciso de um transporte, eu preciso de um veículo para eu levar minha família", enfim. A gente mora numa cidade que não tem Uber, né, não tem carro e a gente tem filhos pequenos, enfim, tem as nossas necessidades. Eu precisava viajar muito. E aí eu orei, pedindo a Deus para Deus mandar um carro na minha porta, para eu pagar da forma que eu quisesse, da forma que eu pudesse. E orei com fé de que isso pudesse acontecer. E aí o meu filho sábio dizia o seguinte: "Então, eu quero um carro", aí disse as características do carro e disse assim: "Olha, eu quero um carro que tem um farol azul. No carro tem que ter o farol azul". Ele dava lá a característica. E aí 3 meses depois, uma pessoa me liga dizendo: "Samuel, eu estou aqui com um carro. Eu tenho um carro aqui disponível para venda, tem 4.000 quilômetros rodados. E eu comprei outro igual, eu não preciso de 2. E aí eu queria saber se você não queria ficar com esse outro carro, que eu mando deixar na sua porta e você me paga do jeito que você quiser". Então, assim, é um testemunho que não tem outra explicação a não ser Deus. E aí, quando vocês falam em esforço, às vezes você se esforça, vai atrás, não consegue, tenta comprar uma coisa, fazer um negócio, não dá certo, é amarrado. E outras vezes você faz de maneira muito mais natural, muito mais leve. E aí não tem outra explicação a não ser Deus, né?
E aí quando o senhor fala sobre o esforço, tem um sentido isso, né, como eu acabei de falar aqui, um exemplo pessoal. E aí aconteceu de forma muito natural. E aí a gente começa a perceber que, na verdade, o nosso trabalho é importante, o nosso esforço é importante, mas às vezes a gente trabalha demais e não consegue. E às vezes outra pessoa trabalha menos um pouco, ou bem menos, e consegue. E há uma explicação por trás disso tudo, e eu acredito que seja Deus. Né? E aí eu queria que o senhor trouxesse aqui uma palavra para as pessoas que estão aí há 5 anos, 10 anos, 20 anos, trabalhando de sol a sol, se levanta cedo, vai dormir tarde, passa dias assim, semanas, meses, entra um ano e não conseguem sair do canto. Tem pessoas que não conseguem, nem mesmo o equilíbrio financeiro, não conseguem. Trabalham muito, se dedicam muito, mas não conseguem sair do aperto financeiro, é todo o tempo endividado, é todo o tempo estacionado, não consegue qualquer melhoria de vida. Aí eu queria que o senhor trouxesse um recado para estas pessoas, para estes nossos seguidores. Onde é que está a explicação? É Deus? O que que tem que ser feito? Qual é o segredo para que a pessoa consiga evoluir? Ainda que seja minimamente. Por exemplo, sair de dívidas. Queria que o senhor trouxesse uma palavra para esse público aí. Tem como? Tem como. Antes de eu dar a palavra às pessoas, né, que vão assistir, eu quero fazer a seguinte afirmação: o esforço não é forçar, né? Existem pessoas que forçam e não se esforçam. Então, quando nós nos esforçamos e dependemos de Deus, a coisa acontece natural, leve, Uhum, sadia, de forma harmoniosa. uhum, É que existem pessoas que forçam e às vezes o forçar gera prejuízo. uhum, Então precisamos ter o esforço, afinal de contas a fé ela gera obras uhum, e depender, né. Vamos lá, eu diria que e a palavra que eu quero dar a todos que são seguidores, né, do canal, hoje nós vivemos uma sociedade que vive e quer viver da aparência, para mostrar. É o grande erro hoje da sociedade. uhum, As pessoas vivem hoje ligado à internet, às redes sociais, principalmente ao Instagram, e as pessoas medem a sua vida na vida do outro. Vivem e na maioria das vezes, as pessoas que estão por trás das telas vivem de aparência. uhum, Então, às vezes, alguém quer viver da forma que o outro vive. E na Terra, cada pessoa tem a sua maneira de viver. uhum, O ser humano é um ser individual, né. Então, começa por aí, as pessoas compram o que não precisam, o que não necessitam, e aí geram dívidas. uhum, Outro grande erro e é um perigo, inclusive eu além de ser pastor, eu gosto muito de estar inteirado, informado da questão econômica do país, né. uhum, Hoje nós estamos vendo a sociedade, o Brasil em geral, mais da metade da população estão endividados. uhum, São pessoas que ganham e não conseguem pagar suas dívidas, ou ganham, mas já têm dívidas por anos, estão pagando, mas estão endividados, é uma dívida que precisa ser paga. Porque são pessoas que às vezes ganham um salário mínimo, mas têm um cartão digital de 10.000. uhum, E aí, em algum momento, elas vão cair na tentação para gastar além daquilo que elas ganham. uhum, Então, gastar além do que ganha é como diz Salomão, é loucura, uhum. né? Nós devemos viver de acordo com o que ganhamos. Tem até uma frase, né, que dizem por aí que é assim: as pessoas compram o que não precisam, Sim, com o dinheiro que não têm, para impressionarem pessoas que não conhecem. que não conhecem. Né? É a pura verdade. Outro ponto é, além de estar com os pés no chão e não procurar impressionar, também se projetar e procurar melhor investimentos, aprimoramento na Hum, sua área. As pessoas, não, eu cheguei aqui, pronto, eu não preciso mais me aperfeiçoar. uhum, Nós somos eternos aprendiz, uhum,
né? Todo dia nós devemos procurar melhorar. Uhum. É um outro ponto muito importante. Somos eternos aprendizes. Aí, Isso. show. E outro ponto que eu acho que isso vai para os cristãos é a lei do evangelho, a generosidade, Uhum. né? O ato de reconhecer a soberania, o cuidado de Deus Uhum. e ofertando é um assunto muito polêmico, essa Uhum. questão de dízimos, Uhum. ofertas, né? A gente vai deixar para outro momento, né? Vamos. Mas eu creio no que a Bíblia diz, né? Que Deus tem que ser nosso Senhor, começando pelo bolso, Uhum. não só pelo coração. Uhum. Então, se aprimorando, se organizando, não querendo impressionar, né? E honrando a Deus, eu acho que esse caminho aqui, ele vai fazer com que a pessoa seja próspera Uhum. e galgue até uma riqueza, Uhum. venha a conquistar até uma riqueza. Mas aí, afinal de contas, fé é o segredo por trás da prosperidade? Eu diria que sim, Sim. seja fé espiritual, Uhum. seja fé natural. Eu me lembrei agora, a gente já está caminhando para o final, mas eu me lembrei de um livro que eu li, do Luciano Tubirá, que fala sobre a prática, a cultura do jejum. Já li, Muito bom. conheço. E ele diz o seguinte: olha, às vezes a gente subestima o poder do jejum. Inclusive outras culturas que não são cristãs praticam isso e têm prosperidade. Então eu acredito que sim, porque esta é uma prática ligada à fé. Sim, Então eu acredito sim, muito, que a prosperidade e até a riqueza têm um segredo. Eu acredito que começa na fé. Não é exclusivamente a fé, porque você também só ter fé e não ter obras, de nada terá adiantado. Você sim, precisa sim. ter fé e ter obras, né? Mas eu acredito que a prosperidade começa com o segredo da fé, né? E ainda que seja a fé natural, como o senhor falou aqui. Pastor, nós estamos caminhando já para o fim, como eu estou dizendo aqui, e o senhor trouxe um recado para os nossos seguidores. E eu queria fazer um quadro que eu comecei no último episódio, sobre perguntas onde o senhor vai responder se é verdadeiro ou falso. Na Certo. verdade, são afirmativas, Uhum. e o senhor vai dizer que é verdadeiro ou falso. Certo. Tá certo? Eu tenho aqui uma infinidade de perguntas. Eu separei 18, mas não vou perguntar 18, não. Eu vou fazer Ótimo. algumas aqui. Vou perguntar 5, tá bom? Pra gente depois, até quem sabe, tomar como tema do próximo episódio aí, que a gente venha gravar, eu e o senhor. Eu acredito que o senhor vai voltar aqui. Sim, Eu sem espero que o senhor dúvida. tenha se sentido à vontade para retornar aqui. Ótimo. Vamos lá, podemos começar? Pode. Começa agora o quadro Perguntas e Respostas, verdadeiro ou falso? Vamos lá, a primeira delas. Quem tem fé nunca sente medo. Verdadeiro ou falso? Eu acho que falso. Falso? Quem tem fé nunca sente medo. O medo é um sentimento humano, né? É um sentimento. É um sentimento. Não é porque eu, às vezes, posso ter medo de uma situação que eu não tenha fé. Aham, Pode ser que hoje eu tenha medo, aham. mas amanhã eu tenha a determinação em vencê-la. Interessante, eu estou lendo um livro do Napoleão Hill, que ele fala. Muito bom, Napoleão. Muito bom, tem várias obras muito boas. Muito boa. São interpretações e reflexões muito profundas. Eu, pelo menos, preciso ler com muita calma, tomando notas, porque são reflexões muito profundas. E ele diz, dentre várias coisas, no livro que eu estou lendo agora, que é pense e enriqueça. Uhum. E aí ele fala também que não é só riqueza financeira, mas também outros pontos de riqueza, né? Riqueza na família, paz, enfim. Mas ele acredita que todo pensamento ele pode virar uma realização monetária. Você pode transformar o que pensa em dinheiro, o Sim. equivalente em dinheiro. E ele fala em relação ao medo, que o medo nada mais é do que um estado de mente. É Sim. o que a tua mente está produzindo. É o dia. Né? É um sentimento, ou seja, nem sempre é verdadeiro, nem sempre vai corresponder ao que de fato está acontecendo no mundo real. É um estado de mente. Sim. Então tu diz que quem tem fé nunca sente medo. Essa frase é falsa. Não, Quem tem fé nunca sente medo. não. Quem tem fé nunca sente medo. É, Sim, quem tem fé nunca sente medo. nunca sente medo. Não, ela é falsa. Ela é A falsa. pessoa pode ter fé, mas pode Pode ter sentir medo. medo.
Inclusive, Napoleão Hills afirma também essa visão, né? Porque é do dia, né? Aham. Daquela situação, você pode temer, mas pode ser que no outro dia você não tenha medo, porque o sentimento do medo, ele não pode nos dominar, Aham. mas ele é um sentimento que parte da natureza do homem. É. Eu converso muito com Karine, minha esposa, sobre isso, e ela diz: "Não, na verdade", ela sempre diz isso, "na verdade, fé, e coragem não é a ausência do medo, é você andar com medo, é você superar, é você passar por aquela situação mesmo tendo medo. Sim, É você enfrentar um gigante, como Davi enfrentou, mesmo tendo medo. sim, Então, coragem e fé não é a ausência do medo, é você ter medo, mas mesmo assim você conseguir enfrentar aquela sim, situação, sim, sim. né. E eu ainda li esses dias sobre Jonatas. Jonatas enfrentou um exército filisteu com uma situação muito simples, assim, ele subiu um monte com um escudeiro apenas, um exército enorme de filisteus, lá em 1 Samuel 14. E ele conseguiu avançar e na primeira tacada, vamos dizer assim, só eles 2 conseguiram matar mais de 20 pessoas. Naquela situação ali e depois conseguiu vencer E a ele ainda guerra. diz uma frase em capítulo 3, 14 de Samuel, ele diz assim: "Com muito ou com poucos homens nós venceremos". Venceremos. Ele estava com medo, Exatamente, exatamente, com medo. mas ele deixou o medo de lado Aham, e avançou. exatamente. Jonatas foi um personagem importante, embora pouco valorizado, Falado. eu acho, né, pouco falado. Sim, sim. Segunda pergunta: ter dúvidas significa não acreditar em Deus? Verdadeiro ou falso? Ter dúvidas significa não acreditar em Deus. Eu diria que a dúvida não é sinônimo de incredulidade, de deixar de crer. É, A dúvida, inclusive, ela está ligada a um medo. Às certo. vezes, opa, você dá um recuo, pensa, duvida, né? Porque dizer que quem tem fé não tem dúvida é uma mentira. É mentira. Eu sou um homem que tenho fé, eu já tive dúvidas. Já teve Porque, medo. né, o ser humano é o homem, ele tem Pode dúvida. ter dúvida. Sim, Tá no direito mas de ter dúvida. eu não posso viver na dúvida. Aham. Esse é o diferencial. Ter uma coisa, Você pode viver ter dúvidas, não mas não posso. pode permanecer Não, nelas. não posso. Você pode ter dúvidas, Mas viver nela, eu não mas posso viver vestir nelas. ela. Muito bem. Então, ter dúvidas significa não acreditar em Deus, verdadeiro ou falso, afinal de contas. Você pode acreditar em Deus e ter dúvidas. Sim, Pode ter dúvidas. sim, sim, Portanto, a frase é falsa. é falso. A fé dispensa planejamento e trabalho. Verdadeiro ou falso? Falsa. Falso. Por quê? O maior exemplo é Deus. Existe um ser mais organizado do que Deus? Uhum, Não precisa nós irmos longe, olha para o corpo do ser humano, uhum, que projeção. Então não é porque eu tenho fé, Deus proverá, não vou me projetar, não vou me organizar, eu tenho fé. Não, é uma falha, inclusive existem pessoas que até usam: "Vou buscar primeiro o reino de Deus e Deus vai cuidar de tudo". Aí é uma loucura, a Bíblia nunca ensinou isso. Mas há uma linha muito fina aí, hein, Sim, sim, entre fé e irresponsabilidade. sim, sim. É é são caminhos que andam muito perto, Uhum, tá entendendo? Só que assim, se há uma oportunidade de eu me projetar, de uma pessoa reorganizar ou se organizar, e ela não se organiza, eu diria que a fé não vai salvar ela. uhum, Pelo contrário, ela perdeu uma oportunidade de viver a fé. uhum, Agora, existem situações que não dá tempo de se organizar. uhum. E aí ela tem que depender exclusivamente Da fé. da fé. Mas tendo a oportunidade, a possibilidade de se organizar, precisa, né? Sim, Precisa se precisa se organizar. organizar. Então, talvez você não tenha prosperado ainda, talvez você não tenha alcançado os seus resultados imaginados, porque falta em você planejamento, organização. Você primeiro precisa organizar a sua vida, saber onde é que está acertando, saber onde está errando, tomar nota de tudo isso, fazer uma reflexão, saber onde precisa corrigir, se organizar e planejar para que você possa então subir de nível, você possa se organizar. Talvez tenham pessoas aí que não conseguiram ainda subir de nível,
mudar de vida porque não te organizaram. Vão só trabalhando, 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 mas não param para analisar. Por isso que tem aquela frase que já é clichê, né? Quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. Talvez porque falta planejamento, organização. Só trabalha, só trabalha. Não tira um tempo para assistir um conteúdo como este. E olha que no YouTube tem diversos conteúdos aí importantes, realmente empoderadores, mas as pessoas não dão valor. É Sim. muito mais fácil a gente ver um vídeo falando de besteira mesmo, que não traz crescimento nenhum, viralizar, do que um vídeo que traz crescimento, viralizar. É muito mais fácil. Aí eu fico perguntando às vezes, aonde é que está o interesse real das pessoas por aquilo que vai te trazer crescimento, empoderamento? Então vale a pena você assistir um conteúdo como este, você sair de um episódio como este aqui extremamente renovado, né? Você escuta um bate-papo desse, você sai com várias ideias. Eu estou saindo daqui com várias ideias, né? Que depois a gente pode colocar em prática, fazer um Bem, resumo, revisar, que é um erro também. Às vezes as pessoas só escutam, não revisam, não resumem, não gravam, portanto, em sua mente, em suas memórias, e acabam se perdendo no caminho. a Bíblia nos trata simbolicamente como ovelhas, né? Aham. E a ovelha, ela passa o dia comendo, à noite ela remoe, Uhum. né? Ela, para quê? Para ela nutrir, extrair o máximo de nutrientes que aquela comida Uhum. possa dar a ela. E muitas vezes as pessoas só fazem comer, mas não remoe e perde Verdade. às vezes o que é mais excelente. É preciso revisar, resumir, ir atrás de conhecimento, né? Salomão é muito inteligente, Salomão foi um homem muito inteligente. E lá em Eclesiastes, salvo engano, no capítulo 3, ele fala o seguinte: olha, eu fui o mais próspero de todos os reis de Israel, mas eu fui o que mais busquei a sabedoria. Olha só, às vezes as pessoas imaginam que a situação foi resolvida porque a pessoa tinha um dom da sabedoria. Deus deu a sabedoria para aquela pessoa e pronto. E olha que Salomão foi abençoado com a sabedoria de Deus. Deus deu o dom da sabedoria para ele. Mas ele revela em Eclesiastes que, mesmo tendo recebido isso de Deus, ele foi o que mais buscou sabedoria. Olha só que interessante. Trazendo para os dias de hoje, a gente imagina que uma pessoa é muito inteligente, né? E na internet está cheio de muitas pessoas trazendo conhecimentos novos, conhecimentos diferentes, são importantes, mas assim, estas pessoas também buscam conhecimento, né? E aí fica a pergunta, quem é que está nos assistindo, o que que busca conhecimento de verdade? Para um tempo da vida para aprender. Salomão foi o mais rico e ainda que dedicou à busca do conhecimento. Eu diria, Samuel, que ele recebeu o dom, Uhum, mas buscou aperfeiçoá-lo. Né? Existem pessoas que têm um dom, mas não buscam aperfeiçoar. Deus dá, mas a procurar melhorar, uhum, como o apóstolo Paulo, ele recebeu o chamado, uhum, mas ele se dedicou em cumprir o chamado e se aperfeiçoar no chamado. Não é à toa que ele chega a dizer, se ele não cumprisse o chamado, ele morreria. uhum. Muito bom. E talvez por isso também que as pessoas não tenham conseguido prosperar, né? Porque recebem o dom, são talentosos, têm o dom, mas não conseguem prosperar. Se acomodam. Se acomodam, mas é porque falta muitas vezes dedicação, planejamento, organização e busca do conhecimento. É verdadeiro ou falso? Desejar crescer financeiramente é pecado. Falso. Falso. Toda pessoa rica é abençoada por Deus. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Só pontuando. Hum, Desejar ter não é errado, né? hum, O erro está em você pegar aquilo que você conquistou porque desejou ter e colocar no lugar de Deus. hum, Um exemplo claro é o jovem rico, uhum, né? Ele disse que cumpria todos os mandamentos, mas Jesus viu que Deus não estava no lugar certo na vida dele, apesar de ele honrar pai, não adulterar, enfim. uhum, E Jesus disse: vai e vende tudo que tu tem e volta e me segue, porque faltava algo, uhum. porque estava no lugar errado. O grande problema da geração atual é trocar a posição, a ordem Uhum. das coisas. O coração está cheio de bens, na verdade, não está cheio de Deus. Não é pecado ter, Tá tudo certo em ter.
O pecado é aonde ele está no teu coração, a posição. Porque muitas vezes o emprego está na frente da família, Uhum, na frente da vida espiritual, uhum. na frente de Deus. Então tá errado a ordem. E aí a pessoa pode até ter, mas não é próspera, é só rica. Vamos falar do inverso agora. Certo? Toda pessoa pobre possui pouca fé. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Porque às vezes alguém pode ser simples, pobre e próspero. Certo. Um Pobre de dinheiro, pobre de bens, uhum, mas uma pessoa próspera. e ter Deus. É feliz, é contente Uhum. com o que tem E ter fé. e ter fé. Né? E ainda Na assim é uma Bíblia pessoa abençoada por Deus. tem homens que foram pessoas simples. Uhum. Né? O exemplo era os discípulos de Cristo, né? A maioria deles eram da Galiléia. Então, historicamente, teologicamente, no sentido a visão por uma ótica bíblica, todos os discípulos de Cristo, em sua maioria, todos não, em sua maioria, eram homens simples. Uhum. Pedro, João, Pescadores ali. pescadores. Embora tivesse ali, pessoas importantes, né? Sim, Médico, Lucas, né? sim, sim. Né? Mateus, Não que era o importante porque cobrador de era mais importante, impostos, porque tinha um conhecimento. tinha bens, né? Aham. Né? Mas 9 dos 12 discípulos de Cristo eram pescadores. Então, não é porque alguém não tem bens, que não tem riquezas, que não tem fé. Para finalizar, Deus é obrigado a realizar todos os desejos ou vontades de quem tem fé. Verdadeiro ou Falso. falso? Falso. Falso, porque Deus não pode se submeter e ele nunca se submeteu a homem nenhum, a ser nenhum. Nós que precisamos nos submeter a ele. A teologia da prosperidade, inclusive, prega que se você, o exemplo, dizimou, ofertou, Deus é obrigado a corresponder. Uhum, E não, o ato não deve ser uma barganha, uhum, toma lá da cá. uhum, O ato tem que ser por gratidão, generosidade e uhum. fé. E se ele fizer, a fé, o grande problema hoje é porque a sociedade crê que só é, de fato, fé em Deus se acontecer. E se não acontecer? Uhum. Eu diria para o senhor que a fé maior é quando se pede E não e não recebe. recebe e mesmo assim continua confiando. Uhum. Isso é a maior fé. Pastor, com relação a isto ainda, é importante. Olha, nós temos mais de uma hora aqui para falar Sério? sobre isso, né? Teríamos aí, porque é muito assunto. Não, mas Mas já tem uma hora que nós estamos aqui? já tem uma hora já. Tem Passa mais de uma muito hora já, rápido. né, Alice? Hã? Nossa, como passa Uma muito hora e rápido. 20. Olha aí, passa rápido, Muito hein? rápido. Pastor, mas ainda com relação a isto, Deus realmente é um Deus que não se submete a nenhum ser humano, mas ele tem princípios. Deus tem princípio, né? E ele não quebra princípios dele, correto? Sim, Então, se ele diz, por exemplo, olha, se você tem fé e você me agrada por causa da sua fé, você vai ser abençoado, sim, porque é um princípio. Então, se você tem fé, age com fé, obedece os mandamentos dele, a natural consequência seria receber de Deus aquilo que você fez, sim. não é? Agora depende Então, da definição de bênçãos, né? Aí o perigo aham, está aí. É porque hoje a sociedade, ela define muito você pelo que você tem. E, e por causa da influência da teologia da prosperidade pelas igrejas neopentecostais, uhum, e eu sou um crítico absoluto da teologia da prosperidade, se você não tem fé. Se uhum. você tem, é porque é um homem que tem fé. Não tem E nada a ver, né? não tem base bíblica para isso. Uhum, Não tem, porque o Deus que nós servimos, ele não nos mede pelo que temos. Ele nos mede pelo que somos. A sociedade nos mede pelo nosso currículo. Deus, ele olha para o coração. que foi o que determinou a escolha de Davi, né? Muito bom. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Gratidão. Foi muito boa a sua participação aqui. Espero que o senhor retorne. Eu quero vir, Tem outros assuntos para a gente debater aí, quero vir. né? Fico feliz em ouvir isso, viu? Eu vou organizar na agenda depois para a gente Ótimo. voltar a gravar um episódio. Mas eu quero dar agora um espaço para o senhor fazer as considerações finais. Se o senhor quiser deixar algum recado aí para os seus amigos, familiares, esposa, irmãos na fé, enfim, o senhor está à vontade, tem aí
o espaço para fazer suas considerações finais e desejar alguma coisa para quem o queira. Amém. Primeiro eu quero agradecer a Deus, pela vida do meu amigo, doutor Samuel, Amém. pessoa que eu tenho estima, que tenho uma consideração, e é um homem Obrigado. que é um exemplo Obrigado. de alguém que teve fé, lutou, foi determinado e chegou e está vivendo o resultado de uma determinação e esforço através da fé. E quero pedir a bênção de Deus sobre a sua casa, Samuel, amém, que já é uma bênção, mas mais bênçãos. Amém. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, é uma mulher linda por dentro, por fora, pessoa que esteve sempre ao meu lado. Louvar a Deus pela igreja que sou pastor, a qual eu amo também, a igreja Assembleia de Deus em Assaré, Uhum. uma igreja que tem crescido e tem prosperado, né? E quero me dispor aqui, a Alisson e a Alice, Deus abençoe poderosamente, e quero me dispor a vir outro dia aqui e dizer a você: tenha fé, se organize, busque amadurecer, que quando nós fazemos nossa parte, Deus faz a dele. Amém. Amém. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Amém. Espero que o senhor tenha se sentido à vontade. E para finalizar, eu quero aqui lhe entregar uma lembrança. Olha aí, rapaz. Para que você lembra que esteve aqui no STRcast. Olha aí. Onde é aqui essa câmera? Ó, Aí, boa. Depois o senhor pode abrir em casa. E eu espero que o senhor faça uso desses objetos aí, viu? Fica à vontade para usar sem moderação. Pode usar sem moderação, velho. Pastor, obrigado mais uma vez. Gratidão. Eu posso abençoar. E espero que o senhor tenha aí todos os seus objetivos realizados. Vai um abraço para Isabela. Espero que o senhor consiga, junto com ela, realizar todos os planos que o Senhor mesmo tem planejado para a vida de vocês. Amém. Sucesso e prosperidade sempre. É o Muito meu desejo. obrigado. Chegamos ao final de mais um episódio aqui no nosso canal do STRcast. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, peço então que você deixe o seu like. Basta clicar nesse joinha que você já terá dado aí o seu voto de que gostou desse conteúdo. Se também achou interessante, compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder. Com seus amigos, familiares, vizinhos. Compartilhe esse conteúdo lá no WhatsApp, ou então nas redes sociais que você usa. Eu tenho certeza que as pessoas também serão impactadas positivamente por esse conteúdo. Eu costumo dizer que pessoa poderosa é aquela que conhece os seus direitos, porque a partir daí é que sabe por onde andar. E nada melhor do que você conhecer aquilo também que está à sua disposição. Um conteúdo como este, por exemplo, embora não fale sobre direito propriamente dito, mas fala sobre aquilo que você pode usar para o seu crescimento. Portanto, o nosso objetivo aqui terá sido atingido se você saiu desta entrevista empoderado, com mais conhecimento, com mais inteligência. Peço também que nos siga nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, tem lá o nosso perfil pessoal e também do STRADB. Fica à vontade para seguir a gente lá, tem uma riqueza de conteúdo muito bom. E se o pastor também quiser deixar aqui o seu arroba lá no Instagram, para as pessoas também seguirem, @PRO Soares. arroba Instagram. PR Soares. Isso, muito bem. Então fica aqui o nosso agradecimento, espero que você nos acompanhe nos próximos episódios e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.